Queridas alunas, queridos alunos, mais uma vez aqui, né, aula de História, 9º ano, continuando o nosso assunto da aula passada, a Segunda Guerra Mundial. Agora, a Segunda Guerra Mundial, parte 2, tá? Então, nós vimos na semana passada tudo o contexto, né, que vai levar à eclosão do conflito. Então, continuando o nosso assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, né, que consistia no uso, né, pelos alemães de força aérea, depois apoiada com tanques e, por último, os soldados invadiam. Então, essa tática da Blitzkrieg vai se provar uma tática de muito sucesso, porque os alemães vão utilizando ela e vocês vão ver aqui, ó, que em 2, 3 meses, né, de abril de 1940 até julho, eles vão conquistar a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica e a França. Tá? Nesse período, pouquíssimo período dos meses, logo no início da guerra, em 1940, a Alemanha vai conquistar todos esses territórios, gente. Então, vai ser uma tática muito utilizada, a Blitzkrieg. Com relação à França, gente, é importante a gente ver que é o seguinte, os nazistas vão dividir a França. A França era um dos principais países, né, aliados. Era a França e a Inglaterra que estavam sustentando a guerra contra a Alemanha. Então, logo de cara, a França já foi tomada, a França já foi conquistada. Metade da França, a parte norte, sob a administração direta dos nazistas, e o sul da França entregue a um governo militar que também era aliado dos alemães. Então, você vê que, logo no início, França fora da guerra. Então, já em julho de 1940, o que o Hitler vai fazer? Vamos conquistar, vamos tentar bater o segundo país que está contra nós, né? A Inglaterra. Conseguiu tirar a França fora, vamos para a Inglaterra. Então, vai acontecer a Batalha da Inglaterra. De julho de 1940 a outubro, a Inglaterra vai ser bombardeada pela Luftwaffe, né? A Força Aérea Alemã, buscando o apoio, né, para a invasão. Só que os ingleses, o Hitler não contava com isso, os ingleses resistiram, gente. Liderados pelo Winston Churchill, que era o primeiro-ministro inglês, e pela perícia dos pilotos da Força Aérea Real, os alemães foram derrotados nessa batalha aérea de aviões. Os alemães não conseguiram estabelecer vamos dizer assim, uma posição para invadir a Inglaterra, né? Os ingleses conseguiram resistir bravamente a essa tentativa alemã. Então, os planos alemães de conquistar a Inglaterra tiveram que ser adiados, né? Isso já em outubro de 1940. Mas não é o fim da guerra ainda. O Hitler viu que a Inglaterra não deu a Inglaterra, vamos olhar para o outro lado, vamos olhar para o leste. Vamos olhar para a União Soviética. O Hitler vai estabelecer planos de invadir a União Soviética. Aqui, gente, dando o mapa, essa parte toda em vermelho aqui, ó, rosa, salmão, enfim, tudo isso aqui, ó, são as áreas que o exército alemão conquistou durante a guerra, gente, até mais ou menos 1943. Você vê, ó, praticamente boa parte da Europa sob o domínio nazista, sob o domínio alemão, com a ajuda da Itália também. Aqui, galera, um infográfico, né, sobre como funcionava a Blitzkrieg, né, a tática da Guerra Relâmpago. O Hitler em Paris, olha, aqui, ó, junto com o alto comando alemão, funda a Torre Eiffel, né, significando que a conquista da França, né, o domínio da França pelos nazistas, e aqui uma arte, uma revista, né, representando a Batalha da Inglaterra, um avião inglês, ó, um Spitfire, derrubando um avião alemão, tá vendo? Aqui é a Batalha da Inglaterra, mais ou menos o que foi. Certo? Agora vamos falar um pouquinho do Oriente. A guerra também estava acontecendo lá na Ásia, gente, não era só na Europa. Tá? Então nós vamos ver que o Japão, gente, eu estava falando semana passada, o Japão, ele vai perceber que as potências europeias estão enfraquecidas, principalmente a Inglaterra e a França, ele vai partir para conquistar as colônias desses países europeus na Ásia. Então ele vai conquistar também, ó, aqui, ó, Hong Kong, Singapura, Birmânia, que eram colônias que pertenciam à Inglaterra. A Inglaterra já não estava conseguindo defendê-las, né? Estava em guerra com a Alemanha, problemas com a Alemanha na Europa. O Japão vai tentar conquistar. As Índias Orientais holandesas, a Alemanha tinha ocupado a Holanda, então o Japão vai partir para Índias Orientais holandesas, que é a atual Indonésia, e o Vietnã, que pertencia à França. Então você vê o Japão agressivo também, como a Alemanha bem agressiva, na ofensiva. Tá?
No ano também de 1940, o Japão vai ocupar o arquipélago das Filipinas, também na Ásia. O arquipélago das Filipinas, gente, era uma área de proteção dos Estados Unidos. Então, esse fato vai começar a ter uma escaramuça, vai começar a ter uma confusão aí, né? Uma treta entre Japão e Estados Unidos por causa das Filipinas. O Japão, em dezembro de 1941, né, por conta desses problemas com os Estados Unidos, ele vai atacar a base naval de Pearl Harbor, que fica no Havaí, uma base naval norte-americana. Ele vai destruir essa base naval norte-americana, vai causar um certo número de baixas. Esse episódio vai fazer com que os Estados Unidos declarem guerra ao Japão e, efetivamente, adentre a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Ataque a Pearl Harbor. Aqui, gente, toda essa parte em vermelho, né, em rosa, que nós estamos vendo aqui, são as áreas do Império Japonês, as áreas que o Japão ocupou, né? O Japão fica aqui, mas olha, ele ocupou todas essas áreas. Pearl Harbor ficava aqui, no Havaí, ó. É um território norte-americano, dentro do Oceano Pacífico, tá? Aí sim, gente, nós chegamos no ano de 1943, né? Até 1942, assim, você vê que tanto a Alemanha, né, Itália e Japão tinham um mito de invencíveis, eles estavam atacando, estavam conquistando, dominando territórios. Mas isso vai começar a mudar a partir de 1942, gente, final de 1942. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre a invasão da União Soviética. Como eu já tinha falado, o Hitler, não conseguindo conquistar a Inglaterra, ele vai voltar os olhos para a União Soviética. Mas, professor, eu lembro na outra aula, o senhor falou que o Hitler e o Stalin tinham um pacto. Sim, de fato, pacto germano-soviético. Eles tinham um pacto de uma agressão. O Hitler vai trair esse pacto. Que ele assinou não vale nada. Ele vai mandar invadir o exército alemão, invadir a União Soviética. Tá? Ele vai trair, vai pegar o Stalin de surpresa. O Stalin não esperava isso e a União Soviética estava meio, né, sem saber se defender. Então, no início, de 1941, mais ou menos, junho de 1941, a União Soviética foi pega de surpresa. Então, a Alemanha consegue conquistar uma boa parte do território soviético. Só que, passado esse período inicial de surpresa, os soviéticos começaram também a se defender. Principalmente usando uma tática chamada de terra arrasada, galera. O que é essa tática de terra arrasada? Os soviéticos abandonavam, eles destruíam cidades, hospitais, indústrias, plantações, tudo que pudesse ser utilizado pelos alemães, tudo aquilo que os alemães precisavam para manter o avanço, os soviéticos destruíam. E recuavam. Quando eles iam recuar, cada vez mais para dentro do país, né? Dentro do grande território da União Soviética. Então isso aí vai criar muitas dificuldades para os alemães, gente. Né? Não vai ser tão fácil quanto o Hitler previa. Não vai ser tão fácil como foi, por exemplo, na França. Ok? E emblemático dessa virada da guerra é a Batalha de Stalingrado. Dentre as milhares de batalhas que aconteceram na União Soviética, essa aqui é a mais importante, da cidade de Stalingrado, gente. A partir de novembro de 1942 a fevereiro de 1943, foram as maiores batalhas terrestres da Segunda Guerra Mundial. Calcula-se que mais ou menos 1,5 milhão de soldados, tanto do lado soviético quanto do lado nazista, tenham morrido nessas batalhas. A população civil, infelizmente, não há contagem, né? Ficou impossível de contar a quantidade de pessoas, né, que não eram soldados, que também morreram nessas batalhas. Mas foram terríveis. Só que aqui, gente, por conta do inverno rigoroso que existia na Rússia, né? A Rússia passa por um inverno rigoroso. Os russos estavam acostumados a combater no inverno. Os alemães não estavam acostumados a combater no inverno. E a resistência, né, da terra arrasada, como eu falei para vocês, e Stalingrado vai marcar o fim da ofensiva alemã na União Soviética. Né? É a primeira derrota do exército nazista. Por isso que tem até aqui, ó, fim do mito da invencibilidade nazista. Os nazistas eram invencíveis. Não, em Stalingrado se provou que não. Né? Os nazistas poderiam ser derrotados, e foram derrotados, né, pelos soviéticos e pelo inverno russo. Então, a partir daqui, gente, aquela ofensiva alemã, a Alemanha partindo para conquistar, dominar, vai parar. Agora eles vão começar a recuar. Quem vai passar a ofensiva são os soviéticos. Tá? Aqui, gente, ó, o exército alemão, né, em Stalingrado, a cidade de Stalingrado, aliás, Stalingrado, vocês já viram o nome, né? Stalingrado. Por que ela era importante? Ela era simplesmente a cidade em homenagem ao líder da União Soviética, o Joseph Stalin, né? Stalingrado. Então, aqui, ó, os alemães em Stalingrado, os russos, ó, soldados soviéticos. Olha só, vocês prestem atenção do inverno, como o inverno era rigoroso, gente. Até aqui, ó, os cílios
das pessoas cobertos de neve, ó. Então ele vai rigorosíssimo, rigorosíssimo. Se você não está acostumado a viver ali, é complicado. E aqui, ó, também, ó, a neve, ó. Monumentos em homenagem aos mortos da Batalha de Stalingrado, ó. Tá vendo? Então, quem passa a ofensiva, como eu falei, são os aliados, tá? A partir da vitória de Stalingrado, o Exército Vermelho, que é o exército soviético, vai começar a empurrar os alemães de volta para a Alemanha. Nesse mesmo ano, vai acontecer a aliança entre Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, os aliados. Depois, outros países vão se juntar aos aliados, inclusive o Brasil. Nós vamos falar sobre o Brasil na próxima aula, hein? Brasil, Segunda Guerra Mundial na próxima aula. Mas ele também se junta aos aliados para combater as forças do eixo, né? Japão, Itália e Alemanha. Aqui a gente vai ver que no Pacífico, vamos voltar um pouquinho para o Oriente agora, na Batalha Naval de Midway, no Oceano Pacífico, os alemães derrotam os japoneses e freiam também esse ímpeto, né? essa ofensiva dos japoneses. A partir de Midway, os japoneses também vão começar a recuar. Quem vai passar a ofensiva são os americanos. E essa vitória em Midway permite que os Estados Unidos dividam o seu exército, gente. Uma parte dele vai ficar combatendo os japoneses na Ásia, mas a outra parte vai vir ajudar a Inglaterra no Ocidente, né? Vai começar pelo norte da África, não vai começar pela Europa ainda, vai começar pelo norte da África, né? Os Estados Unidos vão ajudar os ingleses a expulsar os alemães do norte da África e deixar a passagem para a Itália aberta. Então a invasão da Europa começa pela Itália. Então, a partir de 1942, os americanos, o exército anglo-americano, né, ingleses e americanos, eles vão invadir a Sicília e partir para a libertação da Itália. Tá? Em 1943, eles conseguem até derrubar o Mussolini do poder, tá? Mas como a Itália ainda tinha muitos exércitos nazistas, muitos alemães ainda, então a batalha pela libertação da Itália vai até 1944, até junho de 1944. 4 de junho, de 1944, a cidade de Roma, a capital italiana, se rende e a Itália também acaba se rendendo, né? Então, os aliados retomam a Itália. Aqui, então, o famoso dia D e o fim da guerra, né? A derrota da Alemanha do Japão. A Itália já estava derrotada, né? Então, em 6 de junho, 2 dias depois da rendição de Roma, os aliados vão fazer um desembarque, né? Tropas, né? Carros, tanques, armas, enfim, tudo. Desembarque em massa para tentar libertar a França. Lembra? A França estava dominada pelos nazistas desde 1940. Então, em 1944, 6 de junho de 1944, o famoso dia D. Desembarque nas praias da Normandia, uma região do norte da França. Esse nome de dia D foi colocado dessa maneira para enganar os nazistas, para os nazistas não saber o que estava acontecendo. E eles vão ser pegos de surpresa com esse desembarque em massa, né? Anglo-americanos, aliados, enfim. E a partir daí, gente, a guerra praticamente está perdida para a Alemanha. Tá? A partir do dia D, posso dizer que a Alemanha ela vai começar só praticamente a se defender. Porque ela vai estar atacada, gente, se vocês notarem, de um lado pelos aliados, né, ingleses e americanos, principalmente vindo pela França, e pelo leste, os soviéticos já estavam avançando desde 1943. Então a Alemanha vai ficar encurralada, um lado do outro. Americano e inglês de um lado, soviético do outro. Ela vai ficar. Não vai ter saída mais para a Alemanha. Tá? Vai durar ainda mais um tempo, quase um ano ainda depois do dia D. Tá? O Hitler vai mandar que a Alemanha seja defendida a todo custo. Na falta de homens para o exército, vai mandar crianças, vai mandar idosos, vai mandar mulheres. Todo mundo tem que combater os aliados, mas não vai dar certo. A Alemanha vai ser invadida e em 30 de abril de 1945, vendo que a guerra estava totalmente perdida, a derrota era certa, o Hitler se suicida. Em maio, no dia 8 de maio de 1945, a Alemanha se rende. É o fim da guerra na Europa. Na Europa, galera. Ainda tinha a Ásia, ainda tem o Japão. A Alemanha é derrotada, mas o Japão. Como é que fica o Japão, professor? O Japão é o seguinte também, gente. Eles continuavam resistindo no Pacífico, lá na região da Ásia. Não dava tréguas, não havia a menor assim, perspectiva de terminar essa guerra de uma maneira rápida, né? Então, o que os Estados Unidos vão, né, os estrategistas americanos, junto com o presidente americano, vão decidir? Usar a nova arma que o exército americano tinha inventado, né? Tinha desenvolvido, uma arma que não tinha nunca sido utilizada antes, a bomba
atômica. Então, em 6 de agosto de 1945, gente, amanhã faz 75 anos, né? Desde agosto de 1945, a primeira bomba atômica lançada sobre a cidade japonesa de Hiroshima. 3 dias depois, no dia 9, outra bomba lançada na cidade de Nagasaki. A destruição foi tão grande, gigantesca, se num parâmetro que nunca tinha sido visto antes, que a destruição de Hiroshima e Nagasaki vai obrigar o Japão a se render. Então, o Japão, no dia 2 de setembro de 1945, se rende. Aí sim, nós temos a data que marca, né, o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas ainda não é o fim do nosso assunto, gente. Nós ainda vamos falar mais um pouquinho. Eu falei, vamos falar um pouquinho do Brasil e vamos falar um pouquinho sobre o outro capítulo dramático da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Mas isso fica para a próxima aula, tá bom? Muito obrigado pela atenção, pela paciência de vocês. Fiquem com Deus.